Boa tarde, alunos do 8º ano B, tudo bom? Vamos começar a nossa aula hoje. Então, como na segunda-feira, que foi nossa última aula, eu trabalhei com vocês alguns exercícios diagnósticos, e aí ali foi o primeiro de muitos que nós faremos, onde eu separarei questões diferentes do mesmo texto, nesse caso foram 4, né? Para cada nível. Então, por exemplo, tem o grupo 3, que só uma aluna era para fazer, porque só ela estava, por enquanto, nesse nível. E eu falo por enquanto porque a ideia dessa intervenção, como eu chamo, de diagnóstico, aliás, de leitura, de interpretação, é a de que vocês possam evoluir. Então, cada questão, mesmo que trate do mesmo texto, tem níveis de aprofundamento, certo? Então, se você não fez o exercício ainda, pare esse vídeo, vá responder e só assista quando já tiver feito e me entregue, porque aí você vai ter mais chance de evoluir. Então, o que eu falo sempre para os meus alunos? Porque eu faço acho que desde 2018 foi que eu comecei a fazer esse diagnóstico. E eu percebo que a cada ano, pelo menos nas aulas presenciais, eu percebi uma evolução muito grande de alguns alunos que quiseram participar. No sentido de que responderam por si mesmos, apesar da dificuldade, porque a ideia é que a gente possa trabalhar a dificuldade. Porque numa turma só, como do 8º B, de não sei quantos alunos, 30 e poucos alunos, você tem alunos que têm dificuldade na leitura, né, fazem uma leitura superficial. Tem alunos que já conseguem se aprofundar mais, tem alunos que estão muito bem. E aí, como eu posso tentar ajudar essa diferença de níveis dentro da mesma turma? E é dessa forma que eu tento fazer isso. Então, eu não vou trabalhar questão por questão. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, peguem depois o exercício de vocês no caderno, ou vão acompanhando com o exercício, mas eu quero discutir o texto. E ao discutir o texto, eu vou passando pelas informações, pelos sentidos e pelas respostas, certo? E eu vou fazendo isso, e sempre que eu faço, eu tenho que anotar, eu tenho que observar, eu tenho que fazer as minhas anotações, porque a cada final de bimestre, eu vou analisar se você já está apto para ir para outra etapa, para ir para outro nível. Então eu vou avisando, olha, se eu perceber que você, pelos exercícios que vem fazendo dessa intervenção, tem mostrado evolução, tem mostrado que está melhorando, que está percebendo nuances do texto, aí eu já vou passando você. Agora, se você pega lá do Braille, as respostas, as perguntas sou eu que faço, mas pode ser que tenha alguém lá que vocês joguem o texto e tenham coisas parecidas. Eu não pego as perguntas da internet, mas pode ser que vocês achem alguém que discuta sobre isso e acabe coincidindo. Fazer isso vai talvez poupar o tempo de vocês, mas não vai fazer vocês aprenderem, evoluírem, melhorarem. Eu vou achar que estão evoluindo, mas vocês só estão enganando mais do que a si mesmos, né? Então a ideia da intervenção é justamente fazer com que você faça do seu jeito, para que a gente possa trabalhar. Então vamos deixar de papo furado e vamos fazer a correção? Ou melhor, discutir o texto? Vamos lá. Bom, começar a falar desse texto pela autora. Marta Medeiros, ela é uma autora nacional, claro, e ela escreve muitas crônicas, e as crônicas sempre têm essa característica, que é uma crônica mais reflexiva, né, que faz a gente refletir sobre um tema atual, porque crônica fala de temas atuais. E esse texto em especial é muito bom, ele nunca envelhece. Literatura é isso, é um texto que sobrevive por gerações. Não, é atemporal, a gente chama de atemporal porque não tem tempo. Por isso que a gente estuda textos de 100, 200 anos atrás, porque continuam tendo sentido, né? A literatura de fato é isso. E aí, a arte de forma geral, né? E aí esse texto, Empatia, é maravilhoso. Então eu vou tentar trabalhar com vocês a essência desse texto, certo? Então a autora começa, parece que, vocês sentiram ao ler o texto, que parece que ela está conversando com a gente? É outra característica dos textos, das crônicas, e principalmente das crônicas de Marta Medeiros. Parece que ela está conversando com a gente, ela está batendo um papo, né? E aí ela fala sobre empatia, sobre que as pessoas
se preocupam em ser simpáticas, mas poucas pessoas se preocupam em ser empáticas, ou seja, em ter empatia. E aí ela começa dizendo que empatia é a ação de se colocar no lugar do outro. Nada impede, aí ela diz assim, nada impede que a gente se coloque no lugar do outro. Depois ela se corrige, né? Logo em sequência, nada impede. E aí ela começa a mostrar alguns impedimentos. Então ela começou a crônica falando sobre a importância de ter empatia e a partir disso mostrando o que é que impede. Quais são os impedimentos, segundo ela, claro, certo, gente? É uma crônica. E aí o autor faz a sua reflexão individual. Não é algo exato que eu tenho que terminar a leitura acreditando e concordando com a autora. Se for bem feito, a gente vai tender a fazer isso, mas não é algo necessário para que a crônica exista, ok? E aí ela lista, né? Então, segundo a autora, segundo o que tem lá, o que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, fazendo com que, mesmo que a gente não viva aquela realidade, não saiba na pele o que aquela pessoa sofre, eu consiga mesmo assim entender por que aquela pessoa é daquele jeito, por que ela age ou agiu daquele jeito, e respeitar no lugar de julgar, né? E aí ela lista esses 3 impedimentos. São 3 impedimentos, ou seja, 3 coisas que para ela, Marta Medeiros, impedem que as pessoas sejam empáticas. A primeira delas é o narcisismo. A segunda delas é a ignorância. E a terceira é o mau caratismo. Tem uma pergunta dessas para, acho que a maioria dos grupos, né? Quais são esses 3 impedimentos? Então ela fala deles, do narcisismo, da ignorância e do mau caratismo. Ok? Vamos explicar cada um desses segundo a autora, tá? Começando pelo narcisismo. Já ouviram essa expressão narcisista? Alguém é narcisista, a sociedade é narcisista, ou o narcisismo. Para isso a gente vai remeter, ela explica um pouco, mas é mais fácil entender no geral, fica mais fácil de se aprofundar no narcisismo, quando a gente entende de onde vem, qual é a origem. A coisa que eu acho linda das palavras nos termos é a gente tentar encontrar essas origens. Existe um mito grego de Narciso, que ele é um mestiço, né? Nesse caso é um semideus, filho de um deus com uma ninfa, e ele tem uma beleza descomunal. Todos os seres caíam apaixonados por Narciso, ele era lindo demais. E aí ele não dava bola a ninguém, não se interessava por ninguém, ninguém era bonito o suficiente, ninguém o amava o suficiente ou não era suficiente para ele. E um dia ele nunca tinha se visto no espelho, então ele acabou se vendo, foi beber num lago e acabou vendo o seu reflexo nas águas do lago. Quem é essa pessoa tão linda que eu estou vendo no reflexo? E Narciso se apaixonou por si mesmo. Então ele era incapaz de se apaixonar, de ver suficiência nos outros, porque ele só via a si mesmo. Só ele importava porque ele era o maravilhoso, ele era o lindo. E ele acabou morrendo ali de tanto ficar olhando para o seu reflexo no espelho. E aí quando a gente traz essa ideia de Narciso, do mito grego, para o que a gente trabalha de narcisismo na sociedade, é justamente uma sociedade individualista, que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, décimo eu, e os outros, problema deles. Então, a individualidade, né, que a gente chama aqui de narcisismo na sociedade. E é o primeiro impedimento listado pela autora no texto. Que pessoas que só olham para si mesmas, que primeiro de tudo são elas, mesmo que eu tenha que pisar no outro para conseguir, porque eu estou pensando primeiro em mim. E aí tem uma parte que eu até destaquei para algumas questões para que vocês explicassem, né? Eu vou ler aqui com vocês. Cadê? Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Se pisarem no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. Então,
como é que a gente pode explicar isso? Esse pisar metaforicamente, né? Se outra pessoa faz alguma coisa que você não gosta, que atrapalha essa pessoa narcisista, isso tem que ser resolvido, é a coisa mais grave do mundo e todo mundo tem que prestar atenção para essa injustiça do mundo. Mas se ela faz o mesmo com o outro, em benefício próprio, aí é porque o outro mereceu. Existe uma razão. E aí isso é a prova de que não tem como ter empatia. Uma pessoa dessa não tem como ter empatia. Se ela machuca os outros, se ela pisa no pé dos outros por motivos, né? E problema do outro que se incomodar, mas ela tem motivos. Mas se fazem isso com ela, não há motivo no mundo que justifique, a questão de empatia, de se colocar no outro aqui, não dá, não casa, né? Então é isso, é quando essa pessoa narcisista faz algo que prejudica o outro, porque todos nós somos humanos e falhamos. Mas quando não se reconhece como falha, foi necessário, o outro é que mereceu. E quando acontece com você já uma mudança, então você não consegue se colocar no lugar do outro. Não é isso? O segundo impedimento que ela também lista é a da ignorância. E aí tem uma pergunta que eu faço até para alguns alunos de alguns dos grupos. O que para você é uma pessoa ignorante? Principalmente aqui no Nordeste, a palavra ignorante ela ganhou todo um outro sentido, que é de pessoa bruta, né? Mal educada. Tem até o Seu Lunga como um personagem representante, né? De alguém que não tem paciência, que é bruto. Hoje, esse sentido, ele se solidificou, né? Criou raízes aqui, principalmente na nossa região. Mas o ignorante, e essa ignorância a qual a Marta Medeiros se refere no texto, não é o ignorante que nós conhecemos. É aquele que ignora, que não sabe porque não quer. Então, esse ignorante, como ela começa a citar, né? Pessoas que não leem, que não saem, que não viajam, que não conhecem outras culturas, que não conversam com outras pessoas, pessoas que vivem no seu mundinho, numa cabecinha bem... que não olha para os lados, que não vê os outros. Essa é a pessoa ignorante, é a pessoa que não conhece as outras pessoas, que não conhece outras realidades, que só conhece o seu cantinho, o seu mundinho e julga os outros a partir da sua vida. Essa pessoa também vai ter uma dificuldade enorme de ser empática, porque para ela, se ela não sofre, já ouviram pessoas assim, eu passei por isso e não reagi desse jeito como a fulana reagiu. Porque a fulana tem uma vida diferente, tem uma realidade diferente, tem traumas diferentes. Então, essa ignorância a qual Marta Medeiros se refere não é a mesma que normalmente nós conhecemos, que é a de pessoa bruta, mas de pessoa que desconhece, que não conhece outras realidades, que não conhece outras vidas. E aí, para ela, também é um impedimento para a empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro porque o outro tem que estar na mesma realidade que a minha, se encaixar na mesma caixinha que eu coloco a minha vida. E aí, realmente, fica difícil fazer essa colocação. O último impedimento que ela cita aí é o do mau caratismo. Antes de falar do mau caratismo, é preciso reforçar uma coisa. Quando fala de narcisismo, a pessoa que é autocentrada, né, é em si mesmo, sou eu mais importante. E quando fala em ignorância, é uma pessoa que não conhece, que desconhece a realidade. São coisas ruins, mas são coisas que nós podemos fazer de forma inconsciente. A gente não percebe que às vezes nós somos narcisistas, que às vezes nós somos ignorantes. E é uma coisa que dá para mudar mais fácil. O mau caratismo, não. O mau caratismo é quando, segundo a autora, né, é quando a pessoa sabe e exerce uma função onde deveria pensar no outro e escolhe não fazer isso. E aí ela cita alguns exemplos, por exemplo, políticos corruptos que sabem o que estão fazendo quando tiram aquele dinheiro da população, sabem a quem ele era destinado e que prejuízo ele faz, ele não está nem aí. Empresas que enganam seus clientes. E aí ela vai colocando coisas mais simples, né? Porque se tu colocar corrupto, tá lá em cima, é um absurdo.
E ela vai colocando questões do dia a dia mais simples que a gente também pode se encaixar. Então, por exemplo, a fila, né? Furar uma fila, que é um tipo de corrupção, que eu sei que estou errado. Todo mundo que fura fila sabe que está errado. Sabe que está ocupando um lugar que não deveria ser seu porque outra pessoa chegou mais cedo. E mesmo assim faz. Inventam várias desculpas. Porque se eu não for atendido agora, se eu ficar no final da fila, eu vou me atrasar para isso, eu preciso trabalhar. Ninguém fica numa fila achando o máximo e se divertindo numa fila, né? Mas mesmo assim, a gente acaba fazendo às vezes, quem sabe. Terminar um relacionamento pelas redes sociais. Não tá aqui, porque eu não quero ver o outro, eu desumanizo o outro. Então eu não tô vendo o outro chorando, triste, com a cara triste. Mandei uma mensagem e terminei o relacionamento. Que não pensa no outro que está do outro lado da tela, que não pensa no outro que está ali na sua frente. Mesmo que se tá terminando o relacionamento é porque tinha um relacionamento com aquela pessoa. Então o mau caratismo é aquele em que a pessoa escolhe. Sabe que não está fazendo a coisa certa porque sabe, mas mesmo assim faz. Sabendo que vai prejudicar o outro. Então é assim que ela lista. Certo? E aí no final ela fala sobre essa diferença entre simpático, né? Que as pessoas se esforçam a ser simpáticos, puxam a cadeira, levam a sacola. Ela não diz que é ruim, tem uma pergunta dessa, né? Se ela diz que é ruim ser simpático. Não, não é ruim. Só que ela diz que, segundo ela, né? Entre ser simpático e ser empático, é melhor ser empático. Do que adianta aquela pessoa que, bom dia, boa tarde, boa noite, cheia de sorrisos, de simpatia, que fala querida, meu amor com todo mundo, mas por trás vive julgando o outro, vive falando mal do outro, sem empatia nenhuma com a realidade das outras pessoas. Então, entre ser simpático e empático, é melhor ser empático. E ela ainda diz, né, que é a solução mesmo para a barbárie que nós vivemos na nossa civilização. Se colocar no lugar do outro. E aí a solução que ela dá não é que de uma hora para outra a gente vai virar empático, porque não é fácil. É fácil a gente se colocar no lugar do outro quando aquele outro é uma pessoa que a gente ama. Mas quando não é uma pessoa que a gente não conhece, que talvez nem tenha feito algo bom pra gente, aí é que ser empático é uma tarefa árdua. Né? Então, a solução dela é que a gente vá não mudar o mundo, mas mudar a gente mesmo, aos poucos. Algumas atitudes, refletir. Não é mudar, pronto, agora que eu li que eu li o texto, que eu estou assistindo esse vídeo, agora eu vou ser uma pessoa empática. Mas é tentar medir as nossas ações, é tentar fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Poxa, fulana não confia em mim, achou que era verdade o boato de que eu estava falando mal dela, mas por que ela não confia em mim? Será que ela já foi traída por outra amiga? Outra pessoa fez isso com ela e ela perdeu a confiança, então ela já acredita no boato. O que aconteceu? Então, é um exercício diário, é difícil, muitas vezes, e é de grão em grão que a gente consegue. Isso tudo, claro, de acordo com a autora. Então é um texto que a gente, por isso que é uma crônica reflexiva, porque ela volta pra gente, são assuntos do nosso dia a dia, do cotidiano, e é algo que volta pra gente, que faz a gente refletir. E aí a Marta Medeiros faz assim como uma conversa, e ela é mestre nisso, certo? Para comprovar que vocês assistiram esse vídeo, que participaram da aula, e aí a gente vai colocar a frequência na aula de hoje, escrevam essa frasezinha aqui que tem no texto da Marta Medeiros, escreve no caderno, tira uma foto e manda para mim, ok? Então, qualquer dúvida, se nessa discussão aqui, uma pergunta que você errou lá, você não conseguiu entender pela essa discussão qual era a resposta, pode me procurar que a gente responde, ok? Até a próxima!